Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Sweet Bee Naturalmente Doce. O meu nome é Tomás Faria e hoje vou-vos falar sobre o maneio das meias alças. Quando é que nós devemos colocar a meia alça sobre o ninho? Quando e como? E quando e como devemos colocar uma segunda meia alça? Importa referir que o maneio das meias alças também poderá estar diretamente relacionado com a qualidade do mel das colmeias. Pretendo dar-vos dicas e informações importantes para complementar todo o maneio que eventualmente farão. Lembrem-se, subscrevam o canal, deixem os vossos comentários, as vossas sugestões, deem um like neste vídeo e ativem as notificações. Vamos então dar início a uma inspeção de uma meia alça. Faço então, primeiro ponto, eu coloco sempre o telhado virado para cima, será a base onde eu irei assentar a meia alça. Portanto, ao lado da colmeia, coloco então o telhado virado para cima. Depois faço uma inspeção normal e aqui entendam como uma inspeção normal é verificar o estado dos meios quadros. Portanto, a inspeção é realizada com um domínio, portanto, aqui é só verificar se o estado em que está a alça. Eu uso sempre poncho, é sempre útil, ajuda a manter a temperatura da colónia. E então, aqui podemos tirar quadros do meio, podemos tirar quadros do lado. Estamos a falar de duas, se fosse a primeira, teriam que ter cuidado, porque às vezes a rainha sobe à primeira meia alça e, conforme podem verificar, temos néctar, ainda há aqui muito espaço para esta colónia crescer nesta segunda meia alça, ainda está muito vazia, ainda há aqui algum tempo, portanto esta inspeção está a ocorrer em finais de abril. Estou a gravar este vídeo em finais de abril, quer dizer que o eucalipto, a floração do eucalipto já terminou em finais de março, daí que o fluxo de néctar do eucalipto abrandou. Claro que tenho aqui outras florações, mas o forte será o eucalipto. Quer dizer que, muito provavelmente, nesta colónia será muito difícil ela encher esta meia alça para eu colocar uma terceira meia alça. Então vamos ver o estado da primeira meia alça. Como veem, elas estão super calmas, estão muito calmas. Aqui nesta primeira meia alça devemos ter sempre em atenção o seguinte: quando nós colocamos sobre o ninho esta meia alça e quando é que nós devemos colocar esta primeira meia alça? Quando o ninho estiver cheio, isto é, os espaços entre os quadros estejam totalmente preenchidos com abelhas e que os quadros estejam todos cheios de néctar, cheios de mel, isto é, estando o ninho bloqueado, como a rainha não tem mais por onde fazer a sua postura, colocar os ovos, esta será a altura, não exagerar, portanto antecipadamente, quando nós virmos que o ninho está a ficar bloqueado, para além de substituir as ceras, que é o normal, devemos então colocar uma meia alça e se a floração, se a entrada do néctar for a altura certa, não é? Porque se de facto o ninho está cheio e não houver entrada de néctar, provavelmente a rainha não precisará de mais espaço, apenas e só se liberte espaço no ninho. Contudo, se o ninho está cheio
Se nós virmos que de facto os quadros estão todos cheios, é sinal que há aí uma floração nas redondezas do apiário que está a trazer fluxo de néctar. E então devemos colocar a meia alça. Ao colocar a meia alça, devemos ter sempre em atenção que há quem use uma grade excluidora sobre o ninho. Uma grade excluidora que impede que a rainha suba à primeira meia alça. E então, o que é que vai acontecer? Apenas e só as abelhas sobem à primeira meia alça, enchem os quadros com néctar, enchem os quadros com mel e a rainha fica sempre no ninho. Qual é o risco disto acontecer? Qual é o risco que se corre de ter esta prática? É que a rainha não consegue subir à meia alça para realizar a postura, não consegue aumentar a sua câmara de criação, tem tendência a enxamear. Ou seja, potenciamos o enxameamento. Se quisermos utilizar essa prática, devemos ter sempre muita atenção, muito cuidado para que o ninho não fique bloqueado, sob pena de aquela colmeia enxamear. Se nós não utilizarmos a grade excluidora, então a abelha rainha vai subir à primeira meia alça e então pode colocar criação nos quadros do meio. Razão pela qual eu procedo de igual forma no levantamento destes quadros. Isto é, vou aqui aos primeiros, às pontas, levanto e dou espaço e então vou trabalhando em sequência, dando espaço aqui à meia alça. Porque, então, recapitulando, porque provavelmente eu poderei ter aqui criação no meio. Cá está o meu suporte de quadros, coloco então aqui na beira da meia alça e então vamos inspecionar esta primeira meia alça. Bom, aqui ainda há espaço, ainda não está, tem néctar, mas ainda não está totalmente cheio, de longe, portanto, nós tivemos aqui a entrada de néctar, está sempre sujeita às condições climatéricas que acontecem, mas podem ver que neste segundo já temos mel operculado de um lado, temos mel verde do outro. O que é isto de mel verde? É aquele mel que ainda o grau de umidade ainda está muito elevado, está acima daquilo que é o mínimo que se exige, ou melhor, o máximo que se exige, que é 20%. Como é que nós sabemos? Quando as abelhas formam o opérculo, isto é, lacram o mel. Fica assim. Quando o mel está lacrado, então o mel está maduro, está bom para crestar. Aqui eu pretendo fazer a cresta, se o tempo ajudar, no próximo mês de maio, está quase, portanto é sinal que aqui nesta colmeia apenas uma meia alça irá ser alvo dessa cresta. Qual é o risco que nós corremos por tirar mel que ainda esteja verde, que não esteja maduro? É o risco do mel azedar. Isto é, ele vai criar a fermentação, porque o nível de umidade no mel é superior a 20%, logo vai fermentar. Com o tempo, o açúcar, o néctar, juntamente com a umidade da água, vai criar aqui um processo químico de fermentação. Não é aquilo que nós pretendemos é que o mel esteja maduro para não fermentar. As abelhas ainda estão a trabalhar, como vocês podem reparar, está operculado nas beiras, aqui no centro não está. Provavelmente tivemos criação aqui no centro. Muito provável. Ela nasce, elas limpam os alvéolos e depois voltam a colocar néctar nesses mesmos alvéolos. Vou colocar aqui de lado, então, estamos a chegar aos quadros do centro e vamos então ao quadro do centro. Ora, aqui está. Aquilo precisamente que eu vos dizia. Isto é,
temos mel na beira do quadro, do meio quadro, mas no centro temos aqui já alvéolos operculados. Pelo que eu estou a ver, são zângons, alvéolo de zângão, portanto é maior do que o das abelhas. Provavelmente já teve aqui criação, também está tudo limpo, as abelhas já estão a introduzir néctar nos alvéolos. Aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, criação não tem sim alvéolos de zângão. Vamos ver no outro quadro. Este já está com mais mel operculado, no entanto, aqui no centro ainda tem néctar. E aqui exatamente o mesmo. Não tem criação, mas pela evolução que tem este quadro, mel operculado, aqui não tem mel operculado, é sinal que teve criação aqui. Já nasceu, as abelhas, as operárias, limparam os alvéolos e depois começaram a armazenar néctar nesses mesmos alvéolos. Vamos ver mais um. Este está quase todo operculado, portanto, bom para crestar. Vamos ver mais outro. Este ainda tem aqui bastante espaço para crescer. E este primeiro quadro também ainda não tem nada. De facto, aqui houve alguma evolução. Eu coloquei uma segunda meia alça. O néctar que estava a entrar era abundante, mas face às condições climatéricas, a chuva é boa, mas se for muito prolongada, faz com que as abelhas comam as suas reservas, o mel, é para isso que o mel serve. Vou colocar aqui, penso que não era aqui, que era este, deixa-me cá ver, não, é mesmo aqui. Portanto, como vocês podem verificar, está preenchido, está bastante preenchido. Vou tirar esta primeira meia alça para vermos o ninho, para vos mostrar quando é que o ninho está a exigir a colocação de uma meia alça. Reparem, o ninho está todo cheio de abelhas, os espaços entre quadros estão todos preenchidos. Portanto, isto é o primeiro sinal que provavelmente poderemos equacionar a colocação de uma meia alça, mas isto não chega. Não chega que os espaços estejam totalmente preenchidos com abelhas. Deveremos verificar se, em termos de reservas, se os quadros estão preenchidos, se estão cheios de reservas. Porque o que é que vai acontecer? As abelhas, estando os quadros ainda com espaço para armazenar néctar, elas vão armazenar o néctar dentro do ninho. Ok? Portanto, se chegarmos a um ponto onde realmente o fluxo de néctar é muito e prevemos que facilmente as abelhas vão bloquear o ninho, então aí sim devemos colocar uma meia alça. Então essa meia alça, como é que eu habitualmente coloco a meia alça sobre o ninho? Portanto, já vos disse quando, recapitulando, quando os espaços entre quadros estiverem totalmente preenchidos com abelhas e os quadros de reservas estejam a ficar cheios, a bloquear o ninho, é quando nós devemos colocar a meia alça. De que forma é que eu coloco as meias alças? Portanto, eu não assento a meia alça em cima do ninho, o que é que aconteceria? Eu iria esmagar muitas abelhas com esta ação. Então, eu crio aqui um efeito
guilhotina. Isto é, pouso a meia alça numa das partes e arrasto, deslizo com a meia alça sobre mim. Assim, é claro que há uma outra abelha, pronto, teve um infortúnio, morreu. É inevitável, numa meia pícola é praticamente impossível evitar a morte de abelhas, mas desta forma conseguimos evitar a morte de muitas abelhas, reduzimos ao mínimo a morte das abelhas. Temos a primeira meia alça colocada. Quando é que devemos considerar a colocação de uma segunda meia alça? Precisamente o mesmo raciocínio, isto é, ter todos os espaços preenchidos com abelhas ou com mel. Aqui estamos a falar de meia alça, portanto, vocês podem ver que vou-vos mostrar mais próximo. Reparem que a meia alça tem esta parte, está puxada, a cera está puxada, portanto está cheia. Aqui ela ainda tinha espaço para preencher, este não está cheio. Isto foi sinal que esta colmeia entrou fluxo de néctar. Eu apercebi-me que ela estava a ficar cheia, coloquei uma segunda meia alça, mas veio a chuva e elas começaram também a comer as reservas. Claro que nesta segunda meia alça, como vocês podem verificar, os espaços são muitíssimo maiores. Contudo, eu não vou retirar esta segunda meia alça, vou a deixar ficar, porque o tempo está bom, está agradável, não está frio, não vai influenciar negativamente a colocação de uma segunda meia alça. Mas conforme vocês podem verificar, os espaços estão cheios de abelhas e também a cera está puxada. Portanto, isto são os dois sinais para a necessidade da colocação de uma segunda meia alça. A questão que se coloca agora é como é que eu coloco a segunda meia alça. Portanto, também existem várias teorias, portanto, existem várias técnicas de usar uma meia alça com quadros vazios. Há quem retira a primeira, coloquem uma vazia e depois esta que está cheia coloquem por cima. Eu não uso nada disso, eu uso uma técnica muito simples e que resulta sem grandes malabarismos, digamos assim, desculpem uma expressão, matemáticos, isto é, a meia alça está cheia, muito bem. Colocamos então a segunda meia alça. De que forma? Exatamente a mesma, em cima desta, em forma de guilhotina, ok? Antes de colocar e antes de terminar este vídeo, eu só quero partilhar também convosco a forma como eu pouso as meias alças e o cuidado que eu tenho ao pousar a meia alça, ao tirar a meia alça da colmeia e pousá-la para me facilitar o maneio. Reparem, como eu disse no início deste vídeo, eu uso o telhado como apoio para a meia alça. Então eu coloco o telhado pousado ao contrário e de seguida vou pôr aqui a câmera de forma a que vocês consigam verificar como é que eu coloco. Acho que já dá, acho que dá para vocês verem, mas depois eu mostro. Está aqui o poncho, vamos pôr aqui o poncho de lado, portanto o telhado está virado ao contrário, então eu pego na meia alça e coloco-a em cima do telhado. Isto é, fica desta forma. A meia alça, temos a meia alça apoiada no telhado. Desta forma eu evito qualquer tipo de contaminação desta meia alça, porque de facto as meias alças são das coisas mais importantes da colmeia, porque tem o mel. E o mel, quanto menos contacto tiver com a natureza, connosco, é melhor, porque a qualidade depende muito disso. Reparem só nesta beleza
neste cenário fantástico que é uma meia alça cheia de abelhas e cheia de mel. Bom, agora é só fechar a colmeia e dar por terminada uma inspeção às meias alças. Outra dica, recordem que pelo menos uma vez por mês, no máximo, devemos sempre olhar para o ninho. Mesmo a colmeia tendo meias alças, nós devemos ter cuidado com o ninho e inspecionar o ninho com alguma regularidade. Isto porquê? Para não sermos surpreendidos. Devemos sempre olhar para o ninho. Como vocês verificaram, eu nestas inspeções não usei o fumigador. Aliás, ele até apagou. Alto não, está cá.